Aí. Vamos lá, Ai, apareceu. Eu peguei essa plantinha bem simples aqui para eu trabalhar com vocês, então, relembrar isso do corte. Então, primeira coisa, né, em relação ao corte que a gente, né, vai desenvolver, eu tenho que ter essa linha de corte passando em cima de pelo menos um banheiro na casa. E o outro corte não precisa necessariamente passar pelo banheiro. Então eu posso, daí por exemplo aqui nesse caso que a casa é pequena, ele vai mostrar praticamente todos os ambientes, né? Nesse corte A, e se eu for passar um corte B aqui, por exemplo, né, em cima do dormitório 2, e vai pegar a cozinha. Só não vai aparecer o corredor, né, a circulação. Mas às vezes, dependendo do desenho, né, geralmente ele não aparece todos os ambientes nos cortes, mas não tem problema, né? O que importa é que tem esses no mínimo 2 cortes, né? Isso que importa para a prefeitura. Em projeto executivo, que é o projeto que vai para a obra, aí sim eu preciso fazer esse mais do que 2 cortes quando for necessário para mostrar todos os demais detalhes do desenho. Então aqui, como é que eu faço para iniciar o corte? Né, eu tenho que fazer primeiro, assim como eu faço lá no desenho à mão, né? Eu tenho que puxar as linhas aqui, né? Vou ter que primeiro desenhar onde que vai ser essa minha linha do corte e depois eu vou puxar na horizontal, quer dizer, na vertical aqui, olha, eu vou puxar todas as linhas de corte para cima, né? Vou fazer linhas grandes aqui, né, de tamanho aleatório, para eu ir demarcando aonde que está a alvenaria no corte. Aí depois eu vou fazer uma linha da laje, né, da laje superior, laje inferior, e daí depois eu vou aplicando o trim, né, o filet, esses comandos para fazer o acabamento, para ir fazendo o acabamento das linhas. Então, o primeiro passo, né, que eu tenho que fazer é desenhar onde que vai ser a linha do meu corte. Aí, deixa eu só pôr o Diego aqui. Né, escolhi onde que vai passar meu corte. Aí, então, agora o segundo passo é eu pegar o layer de alvenaria, que é o layer que eu vou iniciar o desenho, né? Depois eu vou fazer as janelas, as portas que aparecerem no corte. Então, vai ficar aqui, eu vou lá no layer e vou selecionar a alvenaria, né? Então, eu vou começar a puxar as linhas. Vou pegar lá o comando linha. Eu gosto de fazer assim, faço uma primeira linha no meu na intersecção aqui da linha de corte com a linha da alvenaria. Clico, olha, deixo o F8 ligado para ele ficar retinho e arrasto o mouse, né, faço uma linha grande aqui para não ter problema depois. Fiz uma linha de tamanho aleatório. Agora, as demais linhas que estão se cruzando com a linha de corte, ou eu posso fazer o comando linha de novo, né, vir aqui linha por linha, encontrar o ponto da intersecção, né? Sempre tenho que deixar também o F3 ligado, para que apareça esses pontinhos aqui, né? O snap. Então, ou eu venho aqui e vou repetindo essas linhas, vou puxando elas, ou eu simplesmente vou selecionar e vou copiar a linha, que eu acho mais rápido,
Então, eu seleciono a linha, vou lá no comando copiar, seleciono, né, clico aqui no ponto exato, olha. Então, como eu quero copiar essa linha para cá, né, e sucessivamente aqui nas outras paredes, eu venho aqui, clico nela, que é esse ponto ali que eu quero usar como referência. E jogo aqui na outra alvenaria, ó. E vou simplesmente clicando. Ó, cliquei na intersecção, aqui cliquei de novo, fui clicando até finalizar todas as alvenarias do desenho. Então, agora eu já tenho o meu rascunho das paredes pronto. Agora, eu vou fazer uma linha que vai simular para mim a laje do piso, né? Eu vou ter que fazer o piso aqui embaixo para, né, com aquela espessura de 10 centímetros, né? A gente já coloca isso no desenho. Então, eu vou utilizar o layer de estrutura já para, né, para dar continuidade aí na utilização certa do layer. Então, eu venho lá no layer de estrutura, que ele é o de maior espessura aí do meu desenho, e vou lá no comando linha. Vou fazer de novo uma linha aleatória aqui, né, de tamanho qualquer, e estipulei aonde que vai ser o piso, né, minha laje do piso. A partir disso, eu vou estipular qual que vai ser o pé direito da minha casa. Então, vamos dizer que eu vou usar um pé direito de 2,5, 2,5 metros. Então, eu vou aplicar o offset aqui, nessa linha da estrutura. Então, eu venho lá no comando no offset, digito 250, né? Enter, clico e arrasto. Então, já, né, esse esqueleto da casa já vai tomando forma. Agora, eu vou pegar o quê? Para que eu não esqueça que essa linha como é que eu digo? Do piso. Deixa eu ver se alguém entrou. André. Essa linha do piso, né? Eu não vou perder o pé direito, então eu vou deixar uma cota aqui. Tá, pessoal que está entrando agora, eu vou ajudar, né, relembrar com vocês para a gente desenvolver o corte. Tá? Quem já fez a planta ou está terminando a planta, vou mostrar isso né, para a gente relembrar como que eu faço o corte no AutoCAD. Então, eu passei uma linha aqui de corte, já em cima de um banheiro, e agora eu estou puxando as linhas, né? Puxei linha por linha aqui, onde está passando pelas alvenarias, e agora estou fazendo a laje do piso e a laje superior. Para eu não perder esse tamanho, essa dimensão do pé direito, eu vou deixar uma cota aqui de apoio, só para eu lembrar que eu tenho que manter esse vão, né, de 2,5. Vou deixar ela aqui no layer de cota. Né? Então, esse aqui que é o esqueleto já da minha casa. Agora, eu vou fazer a espessura da laje. A espessura da minha laje, geralmente 10 centímetros aí no desenho arquitetônico. Então, eu vou fazer um offset para baixo aqui de 10, e depois eu vou desenhar as vigas aqui também, a viga baldrame, aqui embaixo. Então, também, como eu não tenho ainda o projeto estrutural, eu vou usar um tamanho padrão de viga baldrame, 20, 30 centímetros de altura. Né? Por enquanto, a gente não vai cotar né, o tamanho da viga, porque eu não tenho estrutural, então eu não vou me comprometer com isso, mas eu preciso mostrar isso no desenho, né? Preciso mostrar como que é a minha estrutura, se ela é convencional ou ela é radier. Né? Nesse caso aqui a gente está usando, né? Vou colocar o baldrame. Então eu vou dar um offset aqui 10 centímetros
para baixo, que vai representar a minha laje. E eu vou fazer daí também um offset de 20 centímetros, que vai ser o limite da minha viga baldrame, né? A altura limite da viga baldrame. Aqui. Então, fiz uma malha aqui e eu vou desenhar por cima dela. Eu prefiro fazer assim, né? Vocês vão vendo o que vocês acham mais fácil, mais coerente. Mas eu acho essa maneira mais fácil de fazer, porque, né, não tem erro de, ai, faltou aqui, esqueci qual que é a altura da viga, enfim. Então fica como se fosse um rascunho você vai desenhar por cima disso. Vou, vou deixar em outro layer só para eu não, só para ficar mais fácil para vocês irem visualizando. Ó. Então agora eu vou fazer esse desenho da estrutura com o layer com o comando do polilinha. Então esse comando polilinha ele vai criar para mim, né, um polígono só. Aí depois, se eu precisar cortar ele, aplicar o trim, eu simplesmente explodo ele. É mais a questão pelo seguinte: eu vou fazer essa laje aqui do piso e as vigas baldrames aqui embaixo, e a mesma laje e as mesmas vigas eu vou utilizar aqui na parte superior. Então, é simplesmente para não ter que repetir o comando, né? Repetir todo o procedimento, eu vou dar um copiar. Né? Então, como eu comentei já com vocês, o que vocês conseguirem copiar, o que você conseguir aplicar o mirror, né? Quanto mais você conseguir agilizar o processo do desenho, melhor para você, que você tem que trabalhar menos, né? Então, vamos lá, vou pegar o comando polilinha e vou aplicar aqui nesse rascunho, né? Nessa malha que eu fiz da estrutura. Ó, então, eu vou clicando em todos os pontos, vou interligando eles. Peraí, deixa eu... Vou interligando os pontos. E ele já vai surgindo para mim também o desenho da estrutura com as vigas baldrames. Ó. Deixo o F8 ligado também, né, para facilitar. Vou clicando nos pontinhos. E aqui ele finaliza. Daí eu dou um ESC e ele finalizou para mim. Ó. Agora eu vou apagar. Seleciono essas linhas aqui de rascunho e apago. Né? Como se fosse a mão. Estou fazendo, gente, estou dando aula de desenho técnico, primeiro módulo. Então, desenho à mão agora tá que tá na minha cabeça. Tem que fazer vídeo e um monte de coisa para mostrar como desenhar à mão para os alunos à distância. Né? Aí, beleza. Agora, eu vou copiar essa laje toda aqui, né? Se eu seleciono ela é um objeto só. Então, fica mais fácil para eu fazer a cópia do objeto. Então, eu vou ativar o comando copiar, lembrando sempre de manter esse pé direito de 2,5 metros. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse ponto aqui de referência, olha, esse cruzamento entre a viga baldrame e a laje, como referência. E vou subir ele até aqui, ó. Vou colar exatamente ali. Então, um ESC. E tenho já a minha laje superior também, mantendo o pé direito livre de 2,5. Tá? Agora eu vou aplicar o comando trim para apagar essas linhas que eu não estou mais usando. Então, vou lá no trim, né? O trim eu já aplico o Enter e vou clicando nas linhas que eu quero apagar. Olha.
E essas aqui de baixo que tá sobrando, eu vou deletar, porque senão se eu ficar aplicando o trim nelas... Ah, aqui deu certo. Mas, ó, ela vai ficando uns resquícios aqui no meu desenho. Aí depois eu tenho que vir apagando. Então, é melhor já ir aplicando o delete nela, olha. Vou selecionar tudo e vou aplicar o delete para que para que eu apague toda a extensão dessa linha de rascunho, né, entre aspas, aí que eu estou usando. Agora eu vou apagar essas linhas aqui de cima também com o comando trim. Vou lá no trim, já dou enter e apago as linhas. Tá? Essa daqui, olha, deixa eu ver se eu apagar aqui, ele vai apagar a estrutura. Hein? Então eu vou ter que dar um trim aqui para cima e depois eu desenho ela de novo. Essa aqui da platibana, né? Vamos dizer que é a platibana meu telhado. Agora eu posso apagar essas linhas aqui de cima que ficaram sobrando e tem o corte, né, alvenarias e laje pronto. Agora eu vou puxar o que aparecer de esquadria, né? Seja janela, porta, alguma parede interna que eu estou visualizando aqui. Nesse caso aqui dessa plantinha simples, né? Eu só vou puxar as janelas. Então também vou lá no layer esquadria e vou aplicar o comando linha aqui, ó. Vou puxar essas linhas de novo igual eu fiz com a alvenaria. Então vamos lá, comando linha. Vou pegar o ponto de referência da janela aqui, né? E daí é aquilo, ou eu posso ir repetindo o comando linha em cada uma das extremidades das janelas aqui, ou eu vou usar o comando copiar, né? Vou copiar essa linha que eu criei agora. E vou soltando nos limites da janela. Aqui também, tá? Então já tenho a demarcação das minhas janelas. Vou deixar agora, vou fazer agora o pé direito das janelas. Perdão, o peitoril. Então, o peitoril, eu vou deixar ele com 90 centímetros, né? Casa térrea ali, tranquilo. Então, vou pegar de novo, comando linha, e vou desenhar uma linha aqui embaixo para eu aplicar o offset. Então, lembre, né, que o AutoCAD são linhas que eu vou desenhando para utilizar como apoio e depois eu vou apagando elas. Então, eu vou, deixa eu ver se as duas janelas são iguais, ó, J1, J1. Então, eu posso só copiar depois essa que eu vou criar aqui para lá. A janela 2, como é de banheiro, ela vai ter um pé direito, um peitoril mais alto. Então, eu vou criar, e ela é menorzinha, né? Então, eu vou fazer uma linha aqui também para aplicar o offset. Agora, eu vou lá no comando offset. Então, eu clico lá e vou fazer o peitoril da janela J1 de 90. E vou deixar a altura de janela com 1,20 m. Né? Que daí aqui no fim eu vou ter 2,10, que é a altura de porta, então vai ficar alinhadinho. Né? Mas você pode subir também aqui a janela até o final, né? Fazer um janelão de fora a fora no ambiente. Se você quiser subir ela até a laje, você pode usar essa viga invertida, né? Que simplesmente em vez de ela ficar aqui para baixo, ela vai ficar para cima sem nenhuma perda estrutural, sem nenhum reforço, né? Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. Quem quiser fazer essas janelas que vão até a laje, olha, você pode deixar a viga. Só um exemplo, né? Depois eu dou um Ctrl Z. Pode deixar a viga aqui. Assim, ó.
Daí, se você quer, eu quero uma janela de fora a fora aqui, ó, nessa parede. Eu consigo, né, colocar ela aqui. Então, eu tenho um vão de abertura bem maior, né, do que obedecendo a altura da viga. Né? É uma maneira que o pessoal aí utiliza para ter um ganho maior na esquadria. Né? A gente sabe que essa iluminação superior aqui da janela, ela atinge o ambiente, então ela traz essa maior luminosidade natural. Tá? É uma maneira de fazer. Vou dar Ctrl Z para manter como estava mesmo. Agora eu vou deletar aqui e aplicar o Filet, né? O comando Filet, que é esse aqui, para eu fechar o quadradinho da janela, né? Clico lá no comando Filet e só clico nas duas linhas que eu quero conectar. Lembrando que para eu repetir o último comando que eu utilizei, eu posso clicar no espaço do teclado. Ele vai fazer a conexão para mim. Aí tem a minha janelinha bem simples. Aí também, se você quer fazer a divisão da janela, pode fazer no desenho, mas para a prefeitura o que é o necessário é isso. Ele quer saber peitoril, altura de janela, né? Qual que é a dimensão dela e ali na tabela de esquadria depois você coloca informações do tipo de abertura, né? Dá para colocar também o material, enfim. Né? Aqui a gente não vai fazer o detalhamento do projeto. Detalhamento sempre vai ser lá em projeto executivo. Aí vou copiar essa janela para cá, já que ela é igual a uma outra, seleciono ela e dou o copiar, né? Eu dou o comando copiar. Para aparecer esse verdinho ali do perpendicular, né? Esse snap que está aparecendo ali, essa marcação no perpendicular, sempre lembre de deixar marcado. Ah, esse meu AutoCAD antigo aqui não aparece. Mas deixa eu aplicar aqui. Nossa, fica piscando. Mas sempre lá nos AutoCADs mais novos, tem o F3 e do lado tem uma setinha que vai abrir essa janela das configurações. Então, sempre deixa ligado o perpendicular, endpoint, midpoint, né, para facilitar o desenho. Só um lembrete. Aí, beleza. Então, essas duas linhas aqui eu vou apagar, que não vou mais utilizar. E agora eu vou fazer a janela do banheiro. Então, a janela do banheiro, você pode deixar um peitoril de 1,70 m, 1,60 m, que vai ficar, né, garantindo privacidade aí pro teu cliente. Daí, vou fazer uma altura dela de 60. Vamos ver se ela não vai bater na viga. Tá? Apago aqui a linha de apoio e vou aplicar o comando Filet. Comando clicando no espaço. Aí. Tenho já desenho, a parte de desenho interno já foi. Agora eu vou fazer o telhado, né? Então vocês vão ter que ver se vai ser, vocês vão escolher o telhado aparente, né, com beiral, ou se vocês vão colocar a platibanda. Então nesse caso aqui eu vou fazer com a platibanda, mas é basicamente, né, a mesma coisa. A diferença é que esse telhado vai, né, se eu tenho o beiral aparente, ele vai ultrapassar aqui minha parede. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer com platibanda. Então, eu vou dar um offset de 15 nessa parede. Aqui, olha. Ou eu posso pegar o comando linha, né, e fazer
prolongar ela. E vou aplicar o offset de novo aqui. Aí, beleza. Vou fazer a minha platibanda com 1,20 m. Né? Isso também quem tem que lembrar ali no projeto arquitetônico. Se você vai fazer com platibanda, tem que lembrar que você vai ter a caixa d'água para esconder. Então, ou você vai deixar o teu telhado, né, numa altura já que você consiga esconder a caixa d'água e ao mesmo tempo dar essa permitir que seja feita a manutenção dela, né? Você pode abrir a tampa dela, enfim. Ou você vai ter que fazer tipo uma torrezinha mostrando de alvenaria para abrigar a tua caixa d'água, né? Porque ela tem que ficar numa altura mínima. Eu não lembro se vocês já viram um projeto hidráulico, hidrossanitário? Não, não vimos ainda. Ainda não, né? Mas vocês vão ver lá que a caixa d'água ela tem que ter uma altura da base dela até a entrada de água lá do chuveiro, 1,5 m mais ou menos. Né? Vai depender de vários fatores, mas 1,5 m ele vai te dar essa garantia de pressão, né? Então, não tem problema, não vai ter problema de pressão no chuveiro, nem na descarga. Então, isso que tem que lembrar no momento que você vai desenvolver a escolha da tua cobertura. Então, para eu fazer o telhado, como é que eu faço? Primeiro eu vou pegar aqui o layer, vou pegar esse Vista 18, que é o mais fininho, e vou aplicar aqui uma telha de fibrocimento, né? Então eu vou pegar, o fibrocimento ele vai pedir pelo menos aí uns 13% de inclinação. Então significa o quê? Que a cada 1 m que a minha cobertura, né, tem que vencer, a cada 1 m que ela vencer, ela sobe 13 centímetros. Né? Então, 2 metros, 26 centímetros, né? E assim por diante. Então, ele fica como é que eu digo ali, um telhado bem baixinho. Né? Por isso que tem que ver essa questão da caixa d'água. Mas aqui eu vou fazer ele baixinho só para a gente representar. Depois a gente pode subir ele, né? E aplicar isso da questão da caixa d'água. Então, primeira coisa, eu vou encontrar o centro do meu desenho, né? Vou fazer uma linha de apoio aqui para eu fazer o centro do meu desenho. Igual à mão, mesma coisa que eu desenho à mão praticamente. Né? Ou você pode aplicar o cálculo, ou fazer o esquema desse desenho, dessa tática do desenho. Que é o seguinte, eu vou pegar o comando linha e vou fazer uma linha bem aqui em cima da laje, sobre a laje. E vou fazer essa linha de 1 metro. Aí, como eu tenho que aplicar a inclinação mínima da minha telha de fibrocimento de 13%, eu vou subir 13 centímetros aqui na vertical. Então, digito 13. Ó. Então, ele deu para mim aonde que vai ficar essa altura da linha. Então, eu vou pegar o comando linha, de novo, e vou linkar um ponto ao outro, olha. Tá? Então, isso aqui é a inclinação correta que eu preciso trabalhar. Ah, mas só que vai até o final aqui, como é que eu faço? Então, eu posso usar o comando extend, que ele vai prolongar a linha até esse limite que eu criei aqui, que é a minha cumeira, né? Que é o centro do telhado. Então, eu vou lá no comando extend, que está junto do trim, clico no enter e clico nessa linha diagonal que eu quero esticar. E ela vai até o final, até o limite. Tá? Agora, essas duas linhas aqui eu vou apagar, não preciso mais. Beleza. Aí também, para o projeto arquitetônico, a prefeitura ela não pede que você detalhe o madeiramento do telhado. Você pode fazer um detalhamento básico ali, mas não é obrigatório. Vocês vão ver bem essa questão de detalhamento do telhado, vão construir lá em processos construtivos.
E daí vocês fazem, né, põe a mão na massa mesmo, vê qual que é cada elemento ali, a tesoura, a cumeira, né, as viguinhas que vão, os caibros, né, que vão fazer toda esse percurso do telhado para a colocação das telhas. Mas aqui no arquitetônico a gente não entra no detalhamento. Então, eu simplesmente vou fazer o que a prefeitura quer, né? Ela quer que eu mostre qual que é a telha, a inclinação, uma altura aproximada aí da minha cumeira, quanto que vai ter, e daí eu coloco isso na informação, né? Aqui no corte e lá na planta de cobertura. Escrevo telha, fibrocimento, inclinação 13%. Então, aqui eu vou aplicar um offset para dar uma espessura na minha telha, para ela não ficar tão, né, com esse desenho tão cru. Então, eu vou lá no comando offset, vou aplicar aí 7 centímetros de espessura. Para ela dar uma carinha aqui já para minha telha. E daí aqui eu tenho que fazer a calha, né? Então, eu vou subir um pouco esse telhado, vou dar o comando move, deixa eu ver, aplicando aqui seleciono as duas linhas, dou um enter, né? E vou subir aí uns 25 centímetros. Acho que é muito. Vou subir aí uns 15 centímetros. E vou aplicar a minha calha aqui no cantinho. Então, a calha vai depender também da qual que é a área do teu telhado, né? Quanto de água que ela vai ter que suportar e depois enviar para os coletores pluviais. Então, né, é melhor que eu tenha uma calha maior do que menor. Né? Geralmente você vai fazer esse dimensionamento de acordo com o tamanho da superfície do telhado. Então, vou fazer uma calha aqui, deixa eu pegar o comando polilinha. Então, eu vou fazer ela, deixa eu ver, vou fazer ela separadinha aqui, depois eu jogo ela no desenho. Vou fazer ela com 15 centímetros de altura por uns 25 de largura. Vai ficar uma calha grandinha. Então, né, vou fazer esse, deixa eu mostrar aqui, deixei alguma coisa. Ó, fazer tipo assim, ela, um C, é bem simples. Então, como é que eu vou fazer ela para ficar também um polígono, né? Vou fazer essa espessura da calha. Lógico que ela não vai seguir, né, a espessura real aqui do galvanizado, que é aí uns 2 milímetros. Vou fazer um pouco maior, vou dar um offset de 5, cadê? De 0,5, né, de 5 milímetros. Ó, aplico o offset. Como eu fiz no polilinha, ele aplicou em toda a extensão da calha. E para não ficar essa abertura aqui, eu vou aplicar o comando linha nesses dois fechamentos, ó. Faço o comando linha aqui e aqui. E para que ela não fique um objeto separado, ó, né? Eu vou aplicar o comando Fillet. Isso aqui vale para todos os polilinhas aí que você fizer. Né? Que você pode começar o desenho com polilinha, depois ir terminando com linha. E para que ele fique tudo um objeto só, você pode aplicar o comando Join, né? Aquele J, e dar Enter no teclado. Só que às vezes ele dá um erro ou outro assim, mas ele, né, também é aplicável. Ou você vem aqui e aplica o comando Fillet. Ó, vou dar um Fillet nos dois lados do objeto. Ó, daí no seleciono, ele já está grudado, né? Ele já virou uma coisa só. E vou repetir o processo aqui no outro cantinho. Venho aqui no Fillet. Aqui. Ó, agora eu tenho um objeto só. E vou jogar ele aqui. Move. Pego sempre um ponto de referência, né? E solto aqui
nessa extremidade, tá? Aí o telhado, o limite dele aqui, eu vou fazer no meio da calha, né? Bem representativo mesmo, bem simples a representação. Vou pegar o comando linha, encontrar o centro, aí vou fazer aqui. Só que eu faço a linha inclinada, né? Para que ela faça o fechamento da telha, que só assim ela fica uma representação errada. Então eu venho aqui no comando linha de novo, ó, e ele encontra o perpendicular para mim. Cliquei ali e ele faz o fechamento, ó. Aí aplico o Filet de novo. E terminei essa água do meu telhado e a calha. Agora, para eu não ter que fazer tudo de novo, eu vou aplicar o comando Mirror. Ele vai fazer a cópia espelhada dos objetos que eu criei aqui. Então, para isso, vou selecionar o comando. Não, na verdade, o melhor é sempre selecionar o objeto primeiro. Seleciono os objetos que eu quero copiar. Clico lá no comando Mirror. Eu já tenho esse eixo central aqui, que eu desenhei no início do desenvolvimento do telhado, e vou clicar no início dele, ó. Clico, arrasto o mouse para cima. A partir do momento que eu arrasto ele para cima, ele já me dá a previsão de como que vai ficar essa cópia espelhada. Aí eu clico novamente e ele vai pedir se eu quero apagar o objeto que eu estou copiando, no caso esse daqui. E eu vou falar que não. Dou Enter e ele copiou para mim, ó. E agora eu apago essa linha que não preciso mais. Aqui ficou um cantinho separado. Aplico o Filet novamente. E tenho a conexão das duas águas, ó. Agora eu vou aplicar aqui uma linha de alvenaria para eu fazer o limite da minha platibanda. Então, vou pegar lá o layer de alvenaria, comando linha, e vou criar uma linha aqui embaixo para eu aplicar o offset. Eu vou fazer com 1,20. Então, eu clico no offset, digito 120, Enter, clico e arrasto. Agora eu vou apagar essa e trim no que sobrou. Aí. Aqui o mesmo procedimento, né? Ou eu posso fazer, se você tiver com o F3 ligado e aquele, como é que é o nome daquele? Extension. Se o extension do F3 está ligado, você pode vir aqui com o comando linha e reconhecer esse ponto, esse endpoint, e vir com o mouse, ó. Vir com o mouse meio retinho até lá no outro lado. Ele encontra a intersecção e eu crio a linha exatamente a 1,20 m da laje. E aplico o trim novamente nas linhas que estão sobrando. Tá? Agora, lá no fundo, como a casa é quadradinha, né? A minha platibanda, ela faz a volta, né? Eu tenho que ver a platibanda em vista lá no final. Então, eu vou pegar o comando, o layer de vista também de novo, para ele ficar mais fininho. E vou aplicar o comando linha para mostrar que eu tenho essa platibanda correndo lá na outra fachada da casa. Tá? E tenho meu telhadinho pronto. Próximo passo, colocar os nomes dos ambientes. Então, aqui vai ser o dormitório, o banheiro e dormitório 2. Então, eu posso copiar o que está aqui na minha planta, né? Mas ele está junto. Então, eu vou copiar um texto e vou editar para os demais. Né, também, o texto eu sempre vou usar um texto que já está pronto e editar ele. É a maneira mais rápida de fazer os nomes dos ambientes ali. Então, copio ele, jogo aqui para cima. Lembrando que editar o texto, eu vou dar um clique duplo nele.
Ele abre essa janela de edição para mim e eu vou apagar o que eu não quero. Ó. Seleciono e dou um delete. Tá, aí beleza. Aí eu vou ter o dormitório 2, vou copiar, pegar um pontinho de referência aqui do centro da janela para ele ficar centralizado também. E vou aplicar aqui o editar para o dormitório 2. Clique duplo. E agora eu vou pôr aqui do banheiro. Yes, né? Copiar. Ó, posso selecionar o texto e deixar aqui em cima no centralizado, ó. Pra justificar no centralizado. Clico fora e estou com os nomes prontos. Aí agora eu preciso colocar também a telha. Dizer que a telha é fibrocimento, inclinação de 13%. Então, vou copiar um texto aqui também, copiar esse aqui que já está no meio, ó. Vou editar ele. Ele é fibrocimento. Ó, aí se a caixa de texto está muito pequena ou está muito grande, né, você quer que ela fique tudo na mesma linha. Você pode vir aqui, né, ele vai aparecer essas setinhas aqui nessa régua, olha, e aumenta ela até o tamanho que você achar que tá bom. E vamos colocar aqui I igual a 13%. Clico fora, vou centralizar aqui, tá? Aí, por fim, eu vou colocar as cotas. Então, prefeitura, quer saber o quê? Pé direito dos ambientes. Se você tiver ambientes que são com níveis diferentes, né? Aqui é mais baixo, né? Eu tive que descer 2 degraus, 1 degrau. Ou aqui eu tenho um pé direito maior, né? Quando eu tenho alguma variação no pé direito, aí eu tenho que aplicar a cota em todos os ambientes. Se ele vai se manter, eu faço a cota uma vez só. Então, eu vou deixar ela aqui. Outra questão em relação às cotas que a prefeitura quer: a altura do peitoril e a altura da janela, né? E a altura que vai sobrar aqui. Isso aí também facilita para depois lá para o projeto que vai para a obra. Então, eu vou fazer a cota da janela. Como as duas janelas são iguais, né? Tanto aqui no desenho, ai, meu Deus, no desenho quanto na nomenclatura aqui, as duas são J1, eu não preciso cotar as duas dos dormitórios, vou cotar uma delas só. Então, eu posso deixar ou a cota dentro do ambiente, ou eu posso jogar para fora. Né? Vou deixar aqui dentro, que ele tá, né, não tem muito detalhe, então vou deixar essa cota aqui dentro. Então, eu faço peitoril. Lembrem que tem essa cota contínua, que eu vou lá no Annotate, lá no menu do Annotate, e encontro essa cota contínua. Então, primeiro eu tenho que criar a inicial, né, com o Dimension, o linear, e daí eu entro aqui no menu da contínua. Ó, cliquei, simplesmente ele já, né, já continua da cota que eu tava, ó. Cota aqui, se quiser já pode cotar a espessura da laje, só para você ter a dimensão completa. Lembrando então que as vigas eu não vou cotar. E daí aqui eu também vou ter que cotar porque é o tamanho diferente. Então eu encontro aqui um ponto, continue, e beleza. Agora eu preciso cotar aqui a parte externa da casa. Então você pode, ou, né, se quiser ir pegando esse costume,
de deixar uma distância padrão aqui das cotas. Então, geralmente o pessoal deixa 50 centímetros de distância a primeira cota e 25 centímetros de distância as demais. Então, para isso, eu vou pegar uma linha de apoio aqui, vou dar um offset nela e depois eu apago. Então, eu vou lá, comando offset e vou aplicar o offset de 50 centímetros. E daí agora de 25 para a cota total. Aqui duas já tá bom. Né? Então, é onde vai ficar as minhas cotas. Ó. Então, eu volto lá no Annotate, pego o linear e vou cotar. Ah, não, primeiro deixa eu só fazer uma linha aqui do piso para ficar mais fácil de entender. Ó, então, aqui na hora que eu vou entrar na casa, deixar uma linha aqui. Aqui é a minha calçada externa, a grama, né? Aqui é a parte externa da casa. Geralmente, a casa fica, né, um pouquinho elevada do nível externo, né? O nível interior e nível interno é um pouquinho mais elevado do que o externo, né? Porque daí chove, vai entrar água ali para dentro dos ambientes, né? Ou você pode trabalhar com a área interna e externa no mesmo nível, né? Aplicando uma grelha que vai coletar essa água da chuva ao redor da casa, né? Para que essa água não entre. É uma maneira também de você manter o mesmo nível de um ambiente, né, do ambiente interno para o ambiente externo, né? Principalmente para cadeirante, isso é bem importante. Aqui no caso ele está fazendo com esse desnível 10 centímetros, que é o desnível da laje. Então eu vou colocar aqui, eu tenho que cotar essa altura, né? Porque a prefeitura quer saber do nível 0, né? Que é esse nível aqui de fora da casa, até a altura total. Quanto que tem a altura total da casa? Então eu vou colocar aqui, vou lá no comando, no layer da cota, annotate, e vou fazer a primeira cota de 10 centímetros. Vou soltar ela, então aqui, ó, que é a referência que eu peguei de 50 centímetros de distância da parede. Ó, cliquei ali, continue, né, que eu vou aplicar a cota do pé direito, o 10 centímetros e a altura da minha platibanda. Ó. Eu acho que esse 10 centímetros dá para apagar para não ficar repetido aqui. E o pé direito aqui também. Tá? Aí, só uma coisa. Se essa linha da cota, ela tem uma espessura menor do que a linha de alvenaria, né? Essa magenta aqui. E eu preciso, então, apagar essa linha que está embaixo da cota. Porque senão, ela vai, na hora que eu vou imprimir o desenho, ele vai aparecer. Quem vai, vamos dizer assim, sobressair, né, na hora que eu imprimo, gero o PDF, é a linha que está com a espessura maior, que está lá embaixo. Então, eu preciso apagar. Então, eu vou mandar essa cota para trás do desenho para eu conseguir apagar ela. Ou eu simplesmente venho aqui, ó. Faço uma seleção da esquerda para a direita, só em cima da cota. Ó, daí ela aparece ali para mim e eu deleto ela. Ou, né, vou dar um Ctrl Z e vou mandar ela para trás, ó. Então, como é que eu faço isso? Eu vou selecionar a cota, botão direito, Draw Order, Send to Back. Ó, aí ela apareceu ali para mim. Então, eu seleciono e deleto ela. Ou você pode fazer o seguinte também, no momento que você está fazendo aqui, por exemplo, o offset que eu dei aqui, você pode mover já essa linha um pouco para cima, e daí ela vai ficar aparente, e daí para apagar é mais fácil. Então também é uma maneira de você apagar essa linha de apoio que vai ficar aqui, né, embaixo da cota. E agora eu preciso saber a cota total, a prefeitura precisa saber a altura total da tua edificação. Então, eu vou lá no linear, pego o nível 0 até lá no fim e coloco aqui, 3,90.
E agora eu consigo apagar. Ó, assim eu acho mais fácil de apagar a linha de apoio. Ah, professora, mas o meu telhado não tem platibanda, né? Então, se você não tiver essa platibanda, aí a tua cota total vem até aqui, ó, até a cumeira. Mesmo que fique esse número quebrado assim, não tem problema, né? É uma altura aproximada, né? Ainda tem um madeiramento ali, que ele eleva mais um pouquinho, e daí entra isso também da caixa d'água, mas, né, não tem problema. Daí você vai deixar essa cota da altura total da edificação, né? Mas aqui no caso, como tem a platibanda, eu vou deixar na altura da platibanda. Aí agora, para, né, finalizando ainda, eu preciso colocar a indicação do nível. Então aqui fora, olha, deixa eu pegar o comando o ler piso e vou fazer aqui, né, o meu nível 0. Então eu tenho que colocar o nível, né, aquela indicação de nível lá fora, dentro do ambiente e aqui na altura total da casa. Se você tiver alturas diferentes, né, uma platibanda aqui, outra mais alta, aí você aplica nos dois pontos diferentes da sua altura. Ariane, Oi, deixa eu perguntar um negócio. Esse diga. vídeo você vai disponibilizar para a gente poder acompanhar passo a passo? Vou sim. Vai? Eu vou ter Aham, que dar uma saidinha agora, e tá, então daí depois eu vejo o vídeo na íntegra depois. legal. Tá Eu tô bom? colocando eles no YouTube, porque daí o Teams, às vezes ele some o vídeo, daí eu tô upando no YouTube e mando o link para vocês. Ah, perfeito. Melhor, acho, né? Tá ótimo. Tá Você bom? manda o link pelo e-mail? Eu mando, eu vou pôr lá no Classroom e daí mando no Whats também para vocês. Ah, beleza então. Tá bom? Obrigado, tá? Nada. Vocês acham que tá muito travando, assim como que tá a imagem do AutoCAD? Ela fica travando ou ela tá de boa? Pra mim tá de boa, professor. É? Pra mim Ah, também então tá. tá de boa. É? Ah, então tá bom. É porque esses dias eu tava com o. Vou até fechar aqui. Tava com o CAD aberto e daí tava um arquivo muito pesado. Daí ele ficava travando assim, mas agora então acho que tá melhor. Aí beleza. Então eu vou pegar aquele nível. Vou pegar um que eu já tenho pronto, né? Como eu falei, vou copiando o que tem, que vai agilizando. Então eu vou copiar esse aqui. Vou pegar aqui o ponto de referência que é o cantinho. Ó, quando eu tenho que levar de um lado para o outro a, a minha cópia, o F8 fica atrapalhando, né? É melhor que eu desligue o F8. Então, sempre lembrar disso. Ah, às vezes tá chato aqui, o AutoCAD fica travando, ele fica querendo que eu cole o negócio num lugar e não quero, né? Então, desliga o F8 ou F3, daí você vai sempre manuseando esses dois principais aí que vão te ajudar no desenvolvimento, ó. Então, eu vou colocar ali o nível 0, vou colocar o nível interno e o nível lá em cima. Aqui. E daí só vou editar, né? Então, aqui o nível interno mais 10. Tá? E aqui 3,90, que é a altura total, né? Mais 3,90. E agora, por último, eu vou colocar o nome do desenho. Vou copiar um aqui também. Vou ligar o F8. Aqui. Corte A. Pronto. Estou com o meu corte A prontinho, ó.
Aí, vou fazer o outro corte também para mostrar isso de ter que girar, né? Porque eu vou ter que fazer o corte B na vertical. Então, esse desenho aqui vai aparecer deitado aqui no lado, né? E daí depois eu tenho que girar esse desenho para ele ficar retinho aqui 90 graus. Então, vou fazer só pelo menos esse desenho da alvenaria e do telhado para a gente girar ele para, né, para ficar aqui no vídeo também para vocês irem relembrando. Só vou pegar uma aguinha ali que a minha acabou. Já volto, tá? Então, aqui, o segundo corte. Vou pegar vou fazer uma linha, passar por aqui. E vou puxar, fazer o mesmo esquema. Então, de novo, layer da alvenaria, comando linha, na intersecção da linha do corte com a alvenaria. Ó, e puxo uma linha grandona. Vou puxar lá na frente. E vou aplicar o comando copiar. Então, vou lá, seleciono o objeto, vou lá no copiar e vou utilizar esse ponto de referência. Clico ali, arrasto, ó, ele vai fazendo a cópia da linha para mim e soltando no lugar exato. E pronto. Agora eu vou fazer a linha do piso, né, que ele vai ficar deitado aqui, esse desenho depois eu giro. Então, vou lá no layer da estrutura, comando linha e faço uma linha aqui no meio. Vou fazer o offset de 2,5 metros para cima para fazer o pé direito, representar o pé direito. Então, offset 250. Pronto. Vou repetir ali de deixar uma cota para eu não me perder, né? Deixar a marcação aqui do meu pé direito para eu não invadir aqui a altura do pé direito com a laje. Então, 250, ok. Offset agora de 10 centímetros aqui para baixo, que vai ser a laje do meu piso. Então, aqui também, vou fazer aquele gabarito aqui e vou passando o polilinha para representar o baldrame, a viga baldrame e a laje. Então, eu vou aplicar o offset de 10 centímetros da espessura da laje e vou aplicar o offset de 20 centímetros, né, de altura aí aproximada da viga baldrame. Tá? Vou deixar essas linhas aqui em outro layer para não confundir também, que vai ser o meu rascunho, as minhas linhas de apoio. E agora eu vou pegar o comando polilinha. Pego lá o polilinha e começo a desenhar por cima desse gabarito que eu criei. Ó. Vou clicando em todos os pontinhos. Venho lá no final.
cuidar para que o AutoCAD, ó, não fique querendo pegar, ó, um ponto aleatório. Ah, a professora pegou um ponto que eu não queria. Dá um Ctrl Z. Ó, que daí ele volta. Senão se dá ESC, aí ele para o comando do polilinha. E o Ctrl Z não, ele só vai apagar essa linha que deu errado ali, essa última linha que você fez, ó. E ele dá continuidade no comando. Ficando. Às vezes você sente que é melhor desligar o F8, daí vocês vão sentindo aí com o tempo. E pronto, do ESC, clico no ESC para finalizar. Apago, então, essas linhas de apoio. E tô com a minha laje do piso pronta. Agora, vou aplicar... já vou aplicar o trim. Quer dizer, não, aqui daí vou ter que aplicar de novo. Então, eu já vou copiar essa laje aqui para cima. Então, eu vou selecionar ela, comando copy. Pego essa esquininha aqui como referência. E subo aqui no meu limite do pé direito. Ó, soltei ela aqui. Agora sim, vou aplicar o comando trim. Apago essa linha de referência e vou aplicar o comando trim. Ó, já vou vir aqui dentro. E daí depois eu só aplico o delete. Nessas linhas que ficaram sobrando. Aqui sim eu tenho que aplicar na parte externa. Aqui também já vou aplicar. Essa aqui eu apago. Ai, essa aqui também. Pronto. Agora eu vou deletar essas que estão sobrando. Seleciono tudo. Delete. E tô com as minhas paredes prontas, ó. Aí, para vocês não ter que ficar né, olhando esse telhado de ponta cabeça, para não confundir, né, a gente já pode virar esse esqueleto das alvenarias e da estrutura. Eu vou selecionar ele e vou aplicar o comando rotate. Então, seleciono todos os objetos, né, que é o que eu... Ah, não, não. Ainda vou colocar aqui a janela, ó, que está faltando. Então, eu estou olhando daqui para cá. Então, essa porta eu não vou ver, né, porque eu estou de costa para ela. Eu estou de frente daqui para cá. Então, eu só vou ver essa janela aqui em corte e essa aqui em vista. Então, vamos lá. Vou pegar o layer da esquadria, comando linha, e vou puxar essas duas linhas do limite da janela aqui para minha... que vai aparecer em vista aqui para mim. E, vou fazer então essa linha para aplicar o offset para aparecer o peitoril. O offset de 90. E o offset de 120, que ficou essa altura da janela. Aqui. Aí clico no ESC e agora vou aplicar o Fillet, né? Ou você pode aplicar também o Trim. Mas eu acho o Fillet mais fácil, porque daí você economiza isso de ter que ficar deletando as linhas que sobraram. Então, eu clico no espaço para repetir o último comando, ó, para não ter que ficar clicando toda hora aqui no Fillet. Clico o espaço do teclado ou Enter. E pronto, tem a minha janela. Em vista, né? Essa daqui, como está em corte, eu vou ter que desenhar ela aqui dentro da parede. A janela, como ela é, né, tipo quadradinha aqui, então a mesma vista que eu tenho olhando em planta, eu vou ter ela olhando em corte. Então eu vou aplicar aqui essa altura do peitoril, ó, já que é a janela do quarto, né, ela tem a mesma altura, então eu vou usar
essa linha como referência para fazer o corte da janela. Então, lembrem, mesma coisa que eu estava explicando antes em relação à cota e aquela linha de apoio que eu estava utilizando. Aqui, olha, deixa eu colocar aqui. Embaixo dessa linha eu não tenho nada. Opa. Ó, né, eu tive que aplicar o comando trim. Eu vim desenhando as alvenarias, eu fiz essa linha que é o limite da janela com o layer da alvenaria e eu fui aplicando o comando trim, né, para fazer realmente o vão da janela e daí sim que eu venho desenhando novamente com essa linha que é a vista 18, né? Ou pode ser tudo em esquadria, né? Veja o que vocês preferirem aí. Mas sempre lembrem de deixar esse vão livre mesmo, porque senão na hora que você vai aplicar, vai imprimir o projeto, ele vai aparecer essa linha de espessura maior embaixo. Então, assim, né, gente, dependendo do fiscal lá na prefeitura, dependendo do fiscal, eles vão barrando o teu desenho por pequenos detalhes, né? Vão trazendo essa correção aí por pequenos detalhes. Então, é melhor evitar a fadiga. E a gente vai pegando, então, esses costumes aí durante o curso, que daí, na hora que você está lá no mercado de trabalho, ou já está fazendo projetos para clientes e vai mandar para aprovar, ele já está tudo nos conformes aí. Então, de novo, eu vou pegar o comando linha aqui e vou usar esse ponto como referência para puxar. Ó, venho com o mouse e ele vai fazer essa projeção do alinhamento. Olha, encontrou a intersecção, estou com o F8 ligado e faço aqui a minha linha que vai ser o peitoril, né? Vai representar a altura do peitoril aqui. Agora eu vou aplicar 1,20 m da altura da janela, ou o offset. Aqui. E pronto. Aqui agora sim eu vou aplicar também o trim, né, para fazer o buraco da janela. Comando trim, enter, e clico nas linhas. Ó, e ele abre o vão para mim. E aqui então eu posso ou copiar o que eu já tenho pronto aqui na planta, ou aplicar o comando linha. Eu vou desenhar o comando linha porque ela não é do mesmo tamanho. Então, eu vou ter que fazer as linhas externas com o vista 18, né, conforme eu fiz ali na planta. Só, né, faço o comando linha. Aqui. E daí, por fim, eu vou fazer a representação do vidro. Então, vou lá no layer do vidro. Então, aqui, ou eu vou dar um offset desses dois lados. Deixa eu ver, o vidro a gente representa, né, ele não vai ter essa espessura, mas a gente deixa a representação dele de uns 2, 3 centímetros. Aqui, ó, para que ele fique visível, né? Que se a gente for representar o vidro na espessura dele, ele fica muito pequenininho. Então, você pode ou aplicar o offset aqui de 6 e 6, mais o 3 aqui vai dar 15, ou você pode fazer uma linha aqui no meio e aplicar um offset de 1,5 cm para cima e para baixo. E depois apagar essa linha. Vou fazer as duas maneiras, aí vocês veem que vocês acham mais fácil. Então, vou fazer a linha aqui, no meio. Vou aplicar o offset de 1,5 cm, 1,5, né? Lembre que o AutoCAD não aceita vírgula. 1,5 para cima e para baixo. E daí eu apago essa linha central. Ou, apagar aqui, você aplica o offset de 6 centímetros para cada lado. Ó. 6. Aqui. E daí depois eu só mudo a cor da linha, aqui, o layer da linha, para vidro. Tá? Pronto. Aí agora, para eu girar o desenho, para depois eu fazer o meu telhado. Então eu vou ter que selecionar todo o objeto
ir lá no comando rotate. Aqui. Aí eu vou pegar um ponto aleatório aqui no meio e vou clicar e vou arrastar para baixo. Ó. Só que se você deixar o mouse aqui em cima, ele vai ficar girando tudo errado. Então dá um Ctrl Z, seleciona todo o desenho, rotate, clica num ponto neutro e leva o teu mouse até lá embaixo, a um lugar que ele não seja influenciado por esses pontinhos. Ó. Então fica dando essa confusão. E daí você clica e ele fez o giro para você 90 graus. É ideal sempre deixar também, nesse caso, o F8 ligado. Tá? Aí aqui é o mesmo procedimento, né? Vou colocar o nome dos ambientes, as cotas, aqui essa cota da janela. E daí, nesse caso, eu vou fazer o telhado. Deixa eu ver aqui como é que tá isso aqui. Ó. Então, aqui, esse telhado, vamos dizer que ele tem 2 águas só, não é de 4 águas. Se ele fosse de 4 águas, né, eu teria uma água caindo para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Também é uma maneira de você fazer o telhado. Se ele for de 4 águas, aí essa mesma vista do telhado você vai ter aqui. Você vai ver ele caindo aqui, vai ver a tesoura do telhado. Se ele for só de 2 águas, a cumeira aqui no centro da planta e ele caindo para a esquerda e para a direita, aí eu vou ter que desenhar aqui o telhado, que eu só vou visualizar uma água do telhado, que é aquele que é o retangular. Então, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou, então, desenhar a minha platibanda. Vou aplicar um offset aqui de 15. E aqui. E vou fazer uma linha de alvenaria para eu aplicar a altura da platibanda. Offset de 120. Aqui. Deleto essa linha que ficou perdida. E faço uma linha aqui, ó, usando como apoio para extensão. E vou lá no outro lado. Aqui. E aplico o trim para deletar essa parte que eu não quero mais. Então, trim, enter, seleciono as linhas, ó. Vou fazer a linha lá do fundo em vista. E agora eu vou fazer o quadrado. O retângulo aqui, que é uma das águas do meu telhado que eu tô vendo. Então, para eu saber a altura desse retângulo, eu vou ter que ver aonde que está passando esse meu corte, ó, em relação ao telhado, em relação ao caimento dele. Então, como é que eu vou saber a altura? Eu estou olhando daqui para cá. Então, nesse corte aqui, vou prolongar essa linha, olha. Então, o corte B é como se ele estivesse passando uma lâmina por aqui e o observador está vendo daqui para a esquerda. Então, eu não vejo a cumeira, eu não vejo essa altura total do meu telhado. Eu só vejo essa altura aqui, que é bem baixinho que ficou, né? Vamos ver quanto que deu aqui. Ó, 39,4. Então, essa que vai ser a altura da minha outra vista do telhado, Porque eu só estou vendo daqui para cá. Se eu estivesse visualizando daqui para a direita, aí sim eu veria essas 2 linhas aqui e daí a altura total da cumeira. Mas como o caso, eu estou olhando para o outro lado, então eu não vou visualizar toda a altura dela. Então ele vai ter, vou deixar aqui uma cota para eu lembrar, depois eu apago. Então esse meu retângulo vai ter 39,4. Não sei se deu para entender isso. Então agora eu vou desenhar uma linha aqui embaixo e vou dar um offset para cima.
Vou lá no comando linha. Aqui. E vou aplicar o offset 39,4. Tá? E daí, para que não fique só essa linha, nessa representação simples, eu também vou colocar a espessura da telha. Né? Então, daqui para baixo tem aqueles 7 centímetros que eu apliquei, né? Fiz uma espessura representativa. Então, aqui eu também vou fazer, para que essa telha não fique tão simples, né? Vou dar um offset de 7 centímetros para baixo. Ó, então, o telhado ele basicamente vai ficar isso aqui que eu estou visualizando. Aí, se você quer incrementar o teu desenho, você pode aplicar aqui o madeiramento, né? Fazer aqui a tesoura, né? Algumas vigas aqui. E também, se você quer mostrar lá naquela vista, você pode mostrar a calha em vista. E ela tem esse 15, deixa eu ver, onde ficou mesmo? 15 centímetros. Então, você pode, né, se você quiser deixar mais detalhado, você pode fazer. Deixa eu voltar aqui essa linha. Pode dar um offset de 15 aqui, né, representando essa calha em vista. Mas ele fica meio ruim daí de entender, né? Então, mas, né, na verdade, você que vai testar, vai escolher o grau de detalhamento do teu desenho ali do telhado, tá? Mas aqui eu vou apagar, aqui eu só mostrei uma maneira de fazer, ó. E daí aqui também, vou copiar o texto da telha, vou colocar o nome dos ambientes, as cotas e a indicação do nível. E daí eu tenho o meu corte B também pronto, tá? Para fazer as fachadas, né? Então, lembrando que a fachada que eu preciso, pelo menos, né, que a prefeitura pede, é as fachadas que dão para a rua. Então, acho que a maioria de vocês está com o terreno, não me lembro se alguém estava com algum terreno de esquina. Mas se você tiver, então, por exemplo, o terreno de esquina, ele vai aparecer as duas fachadas aqui, por exemplo, né? Você vai ter que desenhar essas duas fachadas. Se o teu terreno é só com uma entrada, aí você vai ter que desenhar pelo menos só a fachada frontal. Então, para você, né, eu vou combinar assim, se vocês conseguirem, né, quem conseguir sobrar tempo de fazer as 4 fachadas, beleza. Pode desenhar, que daí também é mais uma maneira de você ir aplicando esse conhecimento do desenho. Se não, não tem problema, né? Porque a prefeitura exige pelo menos isso, as fachadas que dão para a rua. E para a fachada eu vou fazer o mesmo esquema, né? Lembrando que no momento que eu estou visualizando a casa aqui, eu vou ver isso aqui, ó. Daqui para baixo é terra, né? Então eu vou ver dessa linha para cima, até lá na cumeira, na platibana. Então a altura da minha casa vai ter 3,90. Então, para eu fazer a fachada, é o mesmo esquema. Eu vou puxar as linhas. Se eu tiver volumes da minha casa, vamos dizer que aqui, olha, eu tivesse um volume avançando. Então, essa parede que estaria avançando, eu desenharia ela com uma espessura maior, né? Eu colocaria ali o layer da alvenaria, mesmo estando em vista. Deixa eu ver se está aqui em alguma delas. Aqui, ó. Aqui dá para ver mais ou menos, ó. Né, aqui é uma areazinha interna e daí ficou essa linha do piso. Então, essa linha é mais fina do que a rosa. Então, no momento que eu aplico, que eu gero o PDF, eu vou conseguir visualizar essa diferença de espessura de linha. Nesse caso aqui, como a fachada é só um nível, então eu vou usar o layer da alvenaria só. Então, mesmo esquema, eu vou pegar o comando linha, vou puxar aqui para baixo, e também deixar alinhadinho, vou fazer aqui o final do piso. E vou aplicar um offset de 3,90, que é a altura total da minha casa. Então, offset. Ó, e ele aplica aqui para mim. Vou dar um fillet para finalizar aqui
essa linha que eu puxei, ó. E por fim, vou desenhar a minha porta, que eu tenho aqui na entrada da casa. Então, eu vou pegar um layer mais fininho, pode ser o Vista 18 ou o Esquadria. E vou puxar as linhas da minha porta aqui, ó. Então, vou pegar essa linha aqui, né, fazer o mesmo esquema. Vou usar o comando copiar. Opa. Aqui. Para fazer já a moldurinha da porta. E daí vou fazer a altura da porta, que é 2,10. Então, eu vou fazer o comando linha, aplicar ele aqui, olha, de fora a fora da minha porta. Então, lembrando que a porta, ela tá a 10 centímetros dessa linha do piso. Por quê? Porque ela tá tipo aqui, né? A minha porta tá dentro do ambiente, então ela fica voandinho na fachada. Então, eu vou aplicar o comando offset 10. O comando offset, de novo, da altura da porta de 2,10. E vou fazer a moldura aqui em cima também, deixa eu ver, de 3,5. E daí vou lá no offset de 3,5. Agora, para fazer o acabamento, eu vou usar o Filet. Fico aqui. Aqui vou apagar essa linha que não uso mais. E vou aplicar o trim nessas aqui que ficaram sobrando. E pronto, tem a minha fachada linda que ficou, né? Bem detalhada. Na fachada eu não coloco nada, né? De informação. A única coisa que eu vou colocar é essa informação dos níveis, olha. Então, eu vou copiar os níveis que já estão aqui. E vou jogar aqui na minha fachadinha. Tem a minha fachada pronta também. E daí é isso. Se você tiver nessa fachada que é de esquina, faz dos dois lados. Se não, pode fazer só essa frontal. Beleza, gente? Eu vou, então, agora, vou baixar. Quem que já terminou, qualquer coisa que vocês fizeram aí do projeto, mandem lá no meu e-mail. Eu vi que a Thaís me disse que já me mandou lá. Então, eu vou abrir lá no meu e-mail e vou dar uma olhadinha no projeto de vocês. Qualquer coisa que já fizeram, pode me mandar, e daí eu vou passando esse feedback, né? Vou corrigindo pelo e-mail e mando para vocês, ou quem tiver online, eu posso mostrar aqui na tela também, vou falando, o que vocês acharem melhor. Tá bom?